estamos no de número 49, um salmo ah, traz uma ideia aí de mais de instrução do que de adoração. Ele é bem mais filosófico, ele lembra muito esse salmo, é semelhante a Provérbios, Eclesiastes, parte do livro de Jó. Os filhos de Coré, eles vão refletir sobre essa questão da riqueza que a gente busca tantas vezes, o orgulho humano, a mortalidade, essa questão de finitude, a questão da redenção e da eternidade. Nosso inserido no nosso DNA essa questão da eternidade, viver eternamente com Deus. O Salmo vai confrontar essa visão antiga aí, e talvez bem atual, talvez não, com certeza atual, a ideia de que o dinheiro pode salvar o homem, ou, como tinha propaganda, né, para todos os outros casos, o cartão de crédito ajuda aí. Então, ele está estruturado, então, a sequência, né, verso 1 a 4, convocação universal para ouvir a sabedoria. Verso 5 e 9, a incapacidade das riquezas salvarem aí. O verso 10 ao 14, o destino inevitável que é a morte, isso é fato. O verso 15, a esperança da redenção divina. E de 16 a 20, uma advertência contra invejar os ricos. E isso é importante. A cobiça, Êxodo capítulo 20. O Salmo traz ainda um sermão cantado. Ele era cantado. Ele mistura poesia, sabedoria, teologia e uma reflexão aí. É, poucos os salmos, esse traz uma ideia de a finitude do homem, a mortalidade, a corrupção do corpo e a limitação humana. É um dos poucos salmos que tratam diretamente desse assunto, porque eram assuntos que o pessoal não gostava de falar. Até hoje tem gente que não gosta de falar sobre a morte e tudo. Ele antecipa esses temas aí que são tratados lá em Eclesiastes. Daqui, Eclesiastes, Salomão, no mesmo período, né, que eles vão sendo escritos, depois virou uma coletânea. Então vamos lá, verso 1 do Salmo 49. Pobres todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores da terra. Então que todos parem, essa questão de ouvir ali, ouvir isso é algo, ó, vou te contar uma profecia aqui. É, o Salmo não é dirigido apenas a Israel, ele traz, é legal isso, né? Quando eu vejo um salmo assim, ele tira aquela ideia de, ó, só nós somos escolhidos. Não, ele fala, povos todos, todos, sem exceção. Escutar isso e dar ouvidos moradores todos da terra. Deus não se limitou a um povo. Apesar de preparar o caminho para Jesus vir em Israel, Deus salva vidas em todo o planeta. Então, você vai ler aquele livro Fator Melquisedeque, ele conta a história da presença de Deus em vários povos do mundo. E é bem legal, porque é um livro antropológico que traz essa ideia de que Deus estava se revelando a todo mundo. Não é igual agora, não é um privilégio só do evangélico. Conheci Deus como alguém pregou de Jesus, eu fui salvo. Se você for para país muçulmano, pessoas dão testemunho que o próprio Senhor Jesus apareceu para eles e falou: olha, você segue o meu caminho, ou anjos e tudo. Então, assim, Deus não está limitado à minha pequenez, aos meus pensamentos teológicos. Deus não tem limites para salvar a humanidade. Tanto não teve que morreu na cruz por todos. Então, nós devemos guardar isso no nosso coração. Toda a humanidade está diante do Senhor. Ele é universal. O problema da confiança das riquezas é global aí. Dai ouvidos moradores da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe aí, a questão, quem vive do status.
todos juntamente, rico e pobre. E legal isso, porque Deus não está preocupado que você tenha ou não tenha. Ele veio para todos, para o rico e para o pobre. E amém, glória a Deus. Também não é assim, o rico não vai entrar no céu. Ele veio. Se ele vai entrar no céu, aí é outra história. Isso aí é ele com Deus. Não cabe nem a mim, nem a ninguém questão de julgar o quem deve ou não entrar no céu. Mesmo porque nós não teríamos condições de entrar no céu se não fosse a misericórdia de Deus. Tanto por Hebreus aí, como de estirpe, de fina estirpe. Tanto os filhos de Adão, e é legal aqui que ele aparece aí, né, Bnei Adão, né, ele traz essa ideia dos filhos de Deus, a humanidade comum, toda a humanidade. E os filhos dos homens importantes, os nobres, é, qualquer um. Então a morte vai chegar, tanto para pobre como para rico, para reis, para camponeses, não importa. Se você faz o aniversário, mais perto você está dela. Não é assim? É verdade. Então, cada ano que eu faço aniversário, eu falo para Deus, estou chegando. É porque a, a, o tempo está chegando. Se Deus não demorar para vir, eu já estou lá. E o verso 3 ele diz: Meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Então, a boca do salmista ele vai trazer esse entendimento e uma prática. A sabedoria é algo prático, não é algo filosófico. Ele trata de um assunto e ele mostra o caminho a ser seguido. Então, você deve meditar e aí ter uma reflexão da nossa vida todos os dias, reavaliar, uma reflexão profunda, talvez aí aquela questão de contrição, murmuração, né? Os meus lábios falam com sabedoria, e a contemplação. Meu coração terá pensamentos judiciosos. O Salmo não está apenas emocionado aqui, né? Ele traz uma reflexão profunda sobre a vida ali. Então, ele traz aí esse despertar, essa introdução é um despertar do que viria na frente. O verso 4: Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então, ele começa aí a poesia, uma parábola, né? E como um provérbio, um enigma, uma comparação, né, do salmo aí. E ele traz esse enigma aí como se fosse um mistério, uma questão profunda e uma verdade que estava escondida, que vai ser revelada. Então, ele dá essa introdução para chamar a atenção. Vou revelar uma verdade difícil da existência humana. Qual que é essa verdade? Aí chega no verso 5. Porque hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Então ele traz essa pergunta para a sua própria alma. Por que eu vou temer os dias mal? Eu não tenho Jesus? É uma questão assim que as pessoas às vezes têm medo. Ai, o dia mal, é o meu deserto, tudo assim. Isso faz parte da vida e do crescimento, né? Ele é muito semelhante ao Salmo 73, o livro de Jó, Eclesiastes, como nós falamos aí, ele traz essa ideia. E o verso 6, ele fala: os que confiam nos seus bens, na própria força, eu trabalhei, eu conquistei, eu recebi, né? Essa segurança, a dependência dessa falsa estabilidade aí, né? Importante a gente entender assim, a Bíblia não condena em si essa questão da riqueza. O problema é colocar nela a esperança, a última esperança, né? Eu tive uma grande colheita, como diz a parábola, e vou destruir o meu celeiro e construir um maior ainda. Tolo, diz o Senhor, hoje mesmo pedirei a sua alma e que me dará em troca.
O verso 7 e 8, ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssimo e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e parecem tanto estulto quanto inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Então ele começa aí, até o verso 7 aí, nenhum deles pode remir a seu irmão, ou seja, não tem como eu resgatar a minha alma e nem de quem, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor de Jesus, de nada vai valer. Resgatar, libertar, isso é mediante um pagamento. Ou seja, eu não tenho como pagar a alma. O pagamento é o sangue, um sangue incorruptível e que não é o nosso caso. Não temos como pagar pela vida de ninguém, ainda que o diabo tente enganar. Essa questão de comprar, essa questão de influência, o conforto, não pode ser comprado. Ainda que a pessoa que acha que tem dinheiro, que, como diz o ditado, a pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Porque ela acredita nessa propaganda, nessa ostentação, e se você ter, você vai poder viver melhor. No final, correu atrás do vento. Nada vai impedir a morte. Eu e você vamos envelhecer, as coisas começam a aparecer, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, dói tudo, um probleminha aqui, outra ali. Não tem como impedir a morte. Tem como passar a perna nela, por meio de Jesus. Ela vem e você pode olhar no olho da morte e dizer para ela: rapaz, chegou tarde. O sangue de Jesus já está aqui comigo. Meu lugar agora é ir para o céu. E aí a morte perdeu o propósito dela em nossas vidas, graças a Deus, pela misericórdia do Pai e o sangue de Cristo. Então, a única coisa que pode comprar a redenção eterna é o sangue de Jesus. Como nós vemos ali no verso 8, pois a redenção da alma deles é caríssima. Eles acham que é dinheiro, né? Não significa o espírito, mas a vida, a existência, o ser completo. O verso traz a expectativa de Jesus. Ninguém pode pagar pela alma. Quem poderá? Né? Só o Senhor Jesus. O conceito de redentor aparece aqui. Os filhos de Coré começaram a entender essa verdade e colocou no Salmo, acho lindo isso. As pessoas falavam de Jesus como já Jesus estivesse ali com eles. Estava, mas ele nem tinha nascido ainda. Hoje, às vezes, a gente fala de Jesus como se ele nem tivesse nascido. Olha que coisa triste. O verso 9, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Essa questão de ir morrer e ir para o inferno. Viver eternamente é quem, no momento que Jesus abre o nosso entendimento e enche o nosso coração com a graça, a partir desse momento, a nossa vida se torna eterna. O desejo universal, assim como na de Babel, que a gente já falou isso no estudo de Apocalipse, de Daniel, a, a, só tem um jeito de vencer a morte, por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus, e viver eternamente. Não é uma falsa ilusão. E isso riqueza nenhuma vai conseguir. O verso 10, ele fala, porquanto vê e morrerem os sábios, e perecerem tanto estulto como inepto. Então, assim, o grande salmo, o choque, vamos dizer assim, do salmo é que, apesar da sabedoria, nem ela, nem a riqueza, nem o prestígio, nem inteligência, você tem Einstein, você tem Newton, você tem homens e mulheres de uma capacidade intelectual fora do comum, mas que já morreram.
não tiveram como evitar a morte. Então, o Salmo aqui, o verso 10, ele joga por terra esse orgulho humano e todas as classes sociais. Então ele diz assim, não importa, olha aqui, se você for rico, se você for pobre, tu vai morrer. Se for inteligente, se for burro, tu vai morrer do mesmo jeito. Não que tenha alguém burro, lógico, mas assim, ignorante, vamos dizer assim. E não importa se você está livre ou preso, se você tem casa ou barraco, se você nem tem nada, se mora na rua ou mora numa mansão. No final, olha só, é correr atrás do vento. Tudo é vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes. Então, o verso 11, ele fala: o seu pensamento é íntimo, e as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para toda geração. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Então, eles pensam que eles vão deixar um legado. Ah, estou deixando o meu legado. Qual que é o seu legado? A minha fortuna, a sua riqueza, né? A ideia do ser humano tenta construir essa permanência terrena, como foi a Torre de Babel. Um monumento, empresas, fortuna, nomes, todos tentam desafiar aí o esquecimento, mas não vai ter jeito. Chegou para todo mundo. O verso 12, todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Ou seja, todavia vai morrer. A ligação direta com a fragilidade aí. A humanidade é muito frágil. A mortalidade existe desde Gênesis capítulo 3 da queda do homem. Então, e aqui ele faz uma comparação assim, é semelhante aos animais que perecem. A gente vive um pouco mais do que alguns animais, um pouco menos que outros animais, mas no final também a gente morre. O orgulho humano sem Deus termina no pó, na cova. E aí o verso 13 ao 14, e é legal, ele fala, tal proceder é estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura da morte, é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habita. Então, se a pessoa não conheceu de Jesus, não tem Deus, é como ovelhas que são postas nas sepulturas. É, é o reino dos mortos. Não importa aí, vai morrer. Profundezas aí, lago de fogo, enxofre, morada dos falecidos, não importa o nome, Sheol, Hades, né? Campos Elíseos, não importa. É, purgatório, tártaro, não importa o nome. Sem Deus, o destino é esse lugar aí de habitação dos mortos aí. A morte parece como um pastor inevitável ali, conduzindo todos é, para o Seol. Então ele, vamos, 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 e a pessoa vai e não percebe que está indo para um abismo. O mundo é assim, ele tenta nos enganar e não dá tempo de pensar. Então, assim, essa necessidade de trabalho, trabalho. Eu sempre tenho pensado, assim, eu falo, nossa, assim, será que a vida é só isso? Acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Será que Deus não tem mais nada importante para nós? Claro que tem. E viver essa vida assim, não estou dizendo ir mais além, né? É aquele lugar de intimidade, você e Deus. Porque como antigamente as pessoas não iam todo dia no templo, não tinha uma igreja como nós temos hoje, mas também às vezes a gente aprende a adorar a Deus só na igreja física e esquece que nós somos a igreja de Jesus e o lugar de adoração é o nosso quarto, trancando a porta, como diz Mateus 6. Então, assim, Deus é um pastor justo e a morte é o pastor dos ímpios. O verso, e aí ele continua, o verso 15, ele vai lá e fala, ó, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tornará para si. Amém. Então, Deus,
ele remiu as nossas almas e vai remir tantos quanto nós orarmos para Deus pedir. Essa segurança que o salmista traz é esse verbo de redenção, ifdé, que é um verbo, né, fazer. O que o homem não pode fazer, Deus fez, remirá, remir, é nosso Redentor. Então, é a esperança da ressurreição. Uma das sementes da esperança da vida após a morte no Antigo Testamento. Era essa a ideia aí. Assim como tomar para si. Deus me tomará para si a minha alma do poder da morte, assim como foi Enoque, foi Elias, essa comunhão eterna com o Senhor. E o verso 16, ele diz assim: não temas quando alguém se enriquecer, quando afurtar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Então, assim, não precisa ter inveja de quem tem, né? A, a inveja, a comparação, um tem o fascínio aí pelas riquezas, isso não tem valor. Não vai levar nada com ele. Não importa se é ouro, joias, armas, igual os egípcios que enterravam o faraó com todas as joias dele, o imperador chinês que enterrou lá as estátuas dos seus servos para levar com ele, e antes enterravam vivo, um que enterrou lá. Então a gente olha assim, ninguém vai levar nada consigo mesmo. O Salmo 40, o verso 18 e o 19, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que louve enquanto faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Ou seja, a, a, ainda que a vida trouxesse essa glória, bendissesse a sua alma, o rico que elogia a si mesmo, é admirado socialmente, vamos dizer, nossa, parece invencível, né? A gente olha aí atores que fazem filmes assim, aí você olha, nossa, como envelheceu e alguns já partiram. É, todo aquele trabalho no corpo não impediu a morte. Descerá nas trevas como todos. Por isso que nós precisamos conhecer de Jesus e levar o nome de Jesus a toda criatura. Porque uma vez morto, acabou. O verso 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Já era. Pereceram, não tem valor nenhum. É, e aí, qual que é a ideia aqui, né? O discernimento espiritual, e ele conclui esse salmo: a riqueza sem sabedoria espiritual não salva ninguém, não permanece e não vence a morte. Ou seja, sem Deus nós não temos nada. Então a morte destrói essa ilusão de autossuficiência, todos vão morrer, a não ser que venha o arrebatamento, que nós cremos e esperamos o arrebatamento, mas independente dele vir ou não, todos vão morrer. Se não vier para alguns, lógico. Todos nós somos frágeis, um corpo de pó, de barro, de vaso que quebra. Ninguém controla o destino, o final dele. Não tem como ser controlado. A hora que chegar o número da vez, você não tem como escapar. Ali, Ezequias conseguiu mais 15 anos lá, né? Então, assim, o dinheiro possui aí esses limites. Pode talvez trazer conforto, uma influência, um poder terreno, passageiro, lógico, mas não traz a eternidade e nem a redenção e muito menos a salvação. É, Deus, só Ele pode remir a nossa alma, né? E aí toda a sabedoria e essa verdade espiritual que nós vimos no Salmo, ele condena essa riqueza, a arrogância, a falsa segurança, a ausência de discernimento eterno, né? Então, o Salmo 49
Ele traz uma linguagem assim como Eclesiastes, com relação à vaidade, à fragilidade humana e essa questão inevitável aí da morte, né? Ele era um salmo cantado, mas ele era usado a nível público, para todo mundo. E é legal que, como nós lemos aí no verso 15, traz essa questão da redenção de Deus, a vitória sobre a morte e o livramento sobre o Seol. Esses textos, eu não li porque era um salmo grande, mas você pode ler depois, 1 Coríntios 15, João 11, Apocalipse 1 e Marcos 8:36, como aquela palavra que eu falei, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus cita em 1 Timóteo 6, Paulo também adverte sobre a confiança nas riquezas, essa questão do orgulho material, essa questão da falsa segurança. E aí, se nós pudéssemos aplicar esse salmo de hoje, que nós deveríamos entender aí, né? O que a identidade material, ela é terrena, ela envelhece e ela desaparece. Por outro lado, se refletirmos, a identidade eterna redefine nossas prioridades. O Salmo nos faz perguntar o que realmente vai permanecer. Então tem que perguntar para mim todos os dias o que realmente vai permanecer. Nossa esperança tem que estar na redenção divina. O homem não vai conseguir salvar a si mesmo, mas Deus pode redimir ele. Então, a, esse salmo confronta diretamente o nosso orgulho humano, a idolatria das riquezas e a falsa segurança material. Todos vão morrer. Nenhuma fortuna pode comprar a eternidade, somente Deus pode redimir a alma. E a mensagem final, que ecoa aí no verso 20, o homem sem entendimento espiritual, mesmo cercado de honra, acaba como os animais que perecem. Aquele, quando a gente já falou isso, mas quando Alexandre o Grande morreu, ele dizia que ele queria três coisas: que quando ele morresse, as mãos dele ficassem de fora do caixão, que os médicos carregassem o caixão dele e que toda a riqueza dele fosse jogada na frente do cortejo. Por que que ele pediu isso? Porque ele dizia que as mãos do lado de fora, que ele veio sem nada e ele morreu e vai ser nada. Que toda a sabedoria humana, os médicos carregassem o seu caixão, porque nenhum homem seria capaz de vencer a morte. E ele foi muito sábio mesmo, Alexandre Grande. E que a sua riqueza fosse dada para todo mundo, porque ele não podia levar. Então ele mostra assim, ó, você veio ser nada, vai voltar a ser nada. Nenhuma grana suficiente vai ser o bastante para te impedir de morrer. Então, que nesse dia nós entendamos tudo isso e nos serve de estímulo para pregar de Jesus, porque as pessoas precisam ouvir a verdade de Deus, não a nossa, mas a verdade de Deus, que a nossa vida é muito passageira, muito trivial, muito pequena. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos refletir nas nossas vidas para obter a graça de Jesus de uma maneira tremenda e poderosa. Pai, te damos graça por este dia que o Senhor nos dá. Que esse seja um dia em que a tua verdade floresça sobre nossos corações e possamos testemunhar da tua graça, da tua glória para todos que estiverem perto de nós e longe também, no nome de Jesus. Que esse dia traga o renovo, a glória e a esperança da vida eterna contigo, Jesus, e possamos levar almas a ti. Nos ajude a dar um testemunho melhor todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que honra estarmos juntos, começar essa semana juntos. Que Deus nos abençoe ricamente, no nome de Jesus, nesse dia ensolarado de outono aí.